Hoje os médicos decidiram cruzar os braços. Os médicos que prestam serviço em hospitais públicos do estado pararam as atividades porque estão insatisfeitos com o corte nos seus contra-cheques em função de problemas com o ponto. Isso gerou uma polêmica, uma grande discussão durante toda a semana que passou. Se estendeu para essa semana e os médicos em protesto param por 3 dias. Eu vou falar então com a repórter Gorete Santos, que acompanhou os problemas provocados por essa paralisação e traz para nós possíveis soluções para esse problema. Gorete Santos, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse problema todo começou na semana passada, atingindo várias categorias da área da saúde, né? O problema foi reconhecido como sendo no sistema do ponto eletrônico. A Secretaria da Administração, inclusive, reconheceu e disse que deve ser pago esse valor descontado em folha suplementar. Mas os médicos, na manhã de hoje, começaram essa paralisação, porque, segundo eles, há outras demandas também. Esse corte na classe médica teria sido, segundo eles, de forma arbitrária, porque eles trabalham num regime diferenciado, por produtividade também. Essa paralisação deve durar pelo menos 3 dias e o impacto para os usuários do Sistema Único de Saúde é imenso, Joelson, como a gente acompanhou na manhã de hoje. Quem foi ao ambulatório do Hospital Getúlio Vargas na manhã de hoje encontrou os médicos fora do consultório e a informação desanimadora. Disseram que eu estava de greve, o médico, né? Não sei fazer nada, né? A gente não pode fazer nada, né? A paralisação que começou hoje deve se estender até a próxima quinta-feira, com reflexo nos vários hospitais do estado. O motivo? O corte de 10 dias de trabalho referentes ao último mês. As reclamações que teriam sido geradas por falhas no ponto eletrônico começaram na semana passada, por outras categorias da saúde. O governo reconheceu o problema e promete pagar o tempo de serviço descontado no próximo dia 14. Mas para a classe médica, essa não é a única deficiência a ser corrigida. Eu, por exemplo, que vivencio essa realidade, eu sou médico 20 horas ambulatorial. Mas o ambulatório azul do HGV, ele apresenta uma insuficiência de consultórios médicos, funcionários auxiliares de atendimento, e nós complementamos essa carga horária realizando cirurgias, realizando exames, realizando atendimento pós-operatório sábado, domingo, sobre aviso de outras clínicas e outras especialidades, no caso da minha urologia, que solicitam pareceres, qualquer dia da semana, a qualquer hora, a qualquer momento, intercorrências médicas diversas, à noite. Para a direção do CIMEP, além das deficiências recorrentes, houve agora o descumprimento de um acordo, já que os médicos trabalham por produtividade. Muitos dos médicos que teve seu salário cortado estavam trabalhando, cumprindo as suas metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, tá certo? Muitos estavam de férias. Veja que absurdo, você está de férias e tem seu salário cortado. Nós sentamos com o secretário de Saúde, que é antigo Dr. Francisco Costa, nós sentamos com o secretário Franzé, ele estava presente, tá, em diversas reuniões, quando foi demonstrado como a forma como ele queria implantar esse ponto não se caberia para nós médicos. Enquanto os médicos aguardam uma posição do governo do estado para que se chegue a um entendimento, o maior impacto da paralisação é sentido por quem depende do Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, segundo o próprio sindicato da categoria, só aqui no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, em um único dia, devem deixar de ser atendidos cerca de 700 pacientes. Na manhã de hoje, a paralisação dos médicos foi assunto discutido em uma reunião na Secretaria Estadual da Administração, com o secretário da Saúde e diretores de hospitais. Durante esses 3 dias, só funcionam os atendimentos de urgência e emergência. E enquanto a paralisação continuar, pelo menos no Hospital Getúlio Vargas, a direção remarcou todos os atendimentos para os dias 25, 26 e 27 de julho. Espera longa para seu Raimundo, que precisa de um nefrologista. É só aguardar agora. Aí dá tempo de morrer.
Bom, Joel, só olha o impacto aqui em Teresina, segundo a Secretaria da Saúde, da ordem de 3.000 consultas que deixam de ser realizadas, 300 cirurgias também, esse reflexo foi maior na capital. A gente falava aí há pouco a respeito dessa reunião que houve na manhã de hoje com o secretário estadual da Saúde, secretário da Administração, Franzé Silva, e também diretores de hospitais, justamente para buscar um entendimento com a classe médica. E é sobre isso que a gente conversa agora com o secretário estadual da Saúde, para saber o que foi definido, se nós estamos mais próximos dessa negociação que possa pôr fim a essa paralisação, já que prejudica todo mundo, né? Boa tarde. Boa tarde. É bom que se diga primeiro que nós temos 35 hospitais administrados pelo Estado. Destes 35, apenas 6 estão em regime de greve, que são os hospitais da capital. São 6 hospitais sediados aqui em Teresina. Mas o que a gente pode expressar é que o Estado detectou alguns problemas operacionais no sistema de controle do ponto. E desde a última quinta-feira, eu venho me esforçando no sentido que a gente pudesse chegar onde chegamos. E onde que nós chegamos? Chegamos num reconhecimento por parte do Estado de abonar a falta de todos os profissionais, de todas as categorias, e pagar uma folha suplementar, que será paga no próximo dia 14. Então, o problema que motivou a greve, ele não existe mais. Por quê? O problema que justificou a justificativa utilizada pelo sindicato para deflagrar esse movimento foi o desconto e o registro das faltas. Se as faltas foram abonadas e o pagamento do salário complementar, uma folha suplementar, será feito dia 14, isso foi publicamente anunciado, se nós já demos uma nota oficial estabelecendo isso, se existe hoje um trabalho na Secretaria de Administração para possibilitar que este pagamento seja feito dia 14, o problema ainda existe. Problemas eles realmente ocorrem, mas eles não devem superar a nossa capacidade de buscar as soluções. Como a solução foi encontrada, acredito que o mais prudente nesse momento seja, assim, uma suspensão desse movimento grevista. Por isso, eu estou disposto, daqui a pouco tenho já uma reunião com o sindicato, acredito no bom senso, acredito na capacidade dos dirigentes do sindicato, que têm demonstrado isso, é bom que se diga, e acredito assim que a gente possa chegar a um bom termo, porque o maior prejudicado nisto é a população. E todos esses que estão aí, as pessoas do nosso povo que estão aí como prejudicadas, dificilmente eles entendem que um problema desse se deve em razão de ponto. Porque todas essas pessoas são trabalhadores e todos eles batem ponto. Todos eles, ao ir ao trabalho, registram sua frequência. O registro de frequência é um dos requisitos na relação de trabalho e nós não podemos nos afastar disso, porque estamos sendo fiscalizados, e isso a administração é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e os órgãos de controle exigem isso. E acredito, eu quero dizer assim, que não exista resistência por parte dos médicos com relação ao controle de frequência, porque se nós formos ver, todos os médicos plantonistas, eles já estão batendo o seu ponto, já estão assim se submetendo a esse sistema biométrico de controle de frequência. Os médicos plantonistas também, e grande parte dos outros também. Agora, se por um lado a gente coloca com firmeza que é preciso o registro de frequência, a gente também não pode se negar a ouvir o que o outro tem a dizer. E os médicos têm também muito a contribuir. Por quê? Porque eles têm a contribuir num regime que eles defendem, que seja um regime misto, onde se estabeleça o ponto, mas também se estabeleça as metas. E é sobre esta possibilidade desse regime misto, metas e ponto, que tudo resulta num controle de frequência, é que nós estamos dispostos a conversar, estamos conversando. É incrível como os diretores de hospital têm um posicionamento, os médicos têm um posicionamento. Eu vejo que em alguns momentos esse posicionamento se aproxima e eu estou me colocando, não assim como secretário, né? Eu estou me colocando como um mediador desse problema para que a gente possa encontrar uma solução que seja a solução mais desejada e que seja a solução que atenda a nossa população, que na verdade é quem contribui, é quem paga os impostos. Nós somos empregados dessa população e a ela nós temos que justificar o nosso trabalho. A gente justifica cumprindo metas, a gente justifica com o controle de frequência, a gente justifica prestando serviço. E é isso que nós da Secretaria queremos fazer, eu sei que é isso que a Secretaria de Administração quer, é isso que o nosso governador quer, um melhor serviço de saúde, mas também, eu assim confio muito e sei que é isso também que os nossos médicos querem.
O Joyce tem uma pergunta do estúdio. Bom, secretário, primeiro, boa tarde para o senhor. A população, aqui através do nosso WhatsApp, caiu aqui, o que foi que caiu aqui? Caiu outra coisa aqui. O que a população falou aqui através do nosso WhatsApp é que está satisfeita com a história do ponto. Estão satisfeitos com o ponto, acham que isso vai fazer com que o médico compareça lá na unidade, que faça o serviço e tudo mais. Quanto a isso, a população parece que aprova o ponto eletrônico, obedecendo aquilo que o senhor falou. De fato, é preciso prestar o serviço, é preciso instalar. Agora, os médicos dizem o seguinte: olha, eu preciso, por exemplo, prescrever para pacientes que estão internados lá no domingo, no sábado à noite, tenho que passar lá prescrevendo. E o ponto não registra nada disso. Então, existe uma certa insatisfação dos médicos, porque o que eles fazem em termos de meta não é considerado. O que está sendo considerado é apenas a presença, que agrada muitas vezes o paciente, mas que nem sempre é tudo aquilo que o serviço médico precisa, que é a prescrição e até as cirurgias, que demoram muito mais do que o tempo de expediente que muitas vezes eles seriam obrigados a fazer, secretário. Com relação a essa questão que você fala, nós temos que reconhecer que as nossas unidades hospitalares são organizações que tratam de pessoas, mas são organizações também que têm uma diversa gama de serviços, né? Nós temos lá o centro cirúrgico, nós temos a UTI, nós temos o ambulatório, nós temos, assim, toda a questão administrativa, os rigores que a lei de licitações gera, que as outras legislações da vigilância sanitária. Então, é um complexo de serviços extremamente regulado. E a gente vê o esforço das direções hospitalares de obedecer a toda esta regulação. Agora, os órgãos de controle exigem cada vez mais que a gente ultrapasse essa última barreira da regulamentação e do controle, que é o controle de frequência. Ele se dá através do ponto biométrico, do registro do ponto biométrico, mas a gente tem, assim, e eu tenho conversado muito com os diretores, são com os 6 diretores da capital, até porque isso vai servir também de experiência para a gente levar essa experiência para o resto do estado.